Senhor seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias? Livro de Deuteronômio, capítulo 30. Do verso 15 ao 19. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. Palavra de Moisés aqui, onde ele diz: Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome nesta tarde, ó Pai, que este estudo, ó Pai, possa abrir os nossos olhos e possamos escolher a melhor parte, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para os seus filhos, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Pai, que é a vida e a bênção, ó Deus. E esta bênção seja sobre todas as nossas gerações futuras, Senhor, porque esta é a promessa que um dia o Senhor fez a Abraão, a Isaque, a Jacó, Senhor, e também ao seu povo, ó Pai, aqueles que escolherem andar contigo, ó Deus. Fica conosco nesta tarde, fala conosco, ministra a cada coração, nós pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Este é um estudo que se encontra no livro do reverendo Hernandes Dias Lopes. O livro é Mensagens Selecionadas para a Vida, e que nós vamos aqui, estar passando para os irmãos. E hoje o texto é: a vida ou a morte? O que você vai escolher? Que Deus possa tratar disso nos nossos corações, nas nossas vidas. Então, o desafio que Moisés fez ao povo de Israel no limiar da terra prometida, da Canaã, tão prometida, é o mesmo que Salomão, depois de 500 anos, fez ao povo de Israel. Então, o texto aqui fala, venham, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. E depois Salomão, nós vamos ler aqui, lá em Provérbios 1, capítulo 1, versos
32 e 33. Diz assim o texto. Provérbios, capítulo 1, versos 32 e 33, diz assim: os nécios, ou seja, os tolos, são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Os tolos, ou seja, os nécios, são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que der ouvidos ao Senhor habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então quem é o nécio? O nécio é o tolo, é aquele que tapa os seus ouvidos ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a Deus, e segue o seu caminho nesta terra cheio da sua autoconfiança, ou seja, ele confia nas suas mãos, ele confia naquilo que ele pode fazer. Deus é bom, mas quem tem que trabalhar sou eu, quem tem que fazer a minha história sou eu. Aí ele se enche de confiança e segue os seus caminhos, faz as suas escolhas e com certeza responderá por cada uma delas. A sensação de bem-estar humano é o seu maior perigo, Ele então caminha a sua vida com destino a um só lugar, a morte, mesmo imaginando que está saboreando a vida, vivendo a cada dia, vivendo a cada instante, desfrutando dos bens dessa terra, deste mundo, ele caminha para a morte. Porém, Salomão vem trazer uma palavra a essas pessoas. Ele vem trazer aqui uma palavra, e ele fala: escolhe a vida, escolhe a Deus, escolhe ao Senhor, porque aquele que escolhe a Deus, a palavra diz assim: o que me der ouvidos habitará seguro. Aquele que caminha com Deus, ele caminha seguro, ele caminha tranquilo, mesmo diante das maiores dificuldades. Ele não tem medo, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Aquele que escolhe a Deus, o sábio, é aquele que com prontidão escuta a voz de Deus e dá ouvidos ao Senhor. Esse habita seguro, esse não terá medo do mal, mas aquele que escolhe caminhar pelas suas próprias pernas, geralmente no final é só tristeza, dor e um caminhar inseguro. Aquele que confia no seu eu. Então o verso 32 diz assim mais uma vez: os tolos são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Deus é fonte de vida, e longe de Deus o que prevalece é a morte. O tolo despreza a palavra de Deus, despreza aqueles que servem a Deus. Eles optam por andar nos seus próprios caminhos, caminhos de desobediência, caminhos que são uma estrada que leva à morte eterna. O homem que busca os seus próprios caminhos, ele escolhe a sua maneira de viver. Ele diz: eu sou o capitão do meu navio, eu sou o senhor da minha história, eu sou aquele que sabe que o que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Às vezes, o salmista sempre diz, ele olha para aquele que faz o mal e está sempre crescendo,
né? Mas com certeza, no final, a fatura vem. A fatura vem. E nós sabemos que aquele que quem planta vento colhe tempestade, né? Aquele que anda nos seus próprios caminhos, ele, com certeza, no final, ele não encontrará a paz. Quem tapa os ouvidos à voz de Deus, despreza os seus ensinos, coloca os seus pés numa estrada terrível, numa estrada de morte. E nessa jornada há muitos atrativos, há muitos prazeres. É uma estrada larga, é uma estrada, né, de alegria, de felicidade, é uma estrada que essas pessoas caminham. Só que nós sabemos que no final é tristeza e dor. E a regra desse caminho, qual é? É a liberdade sem limites. É o sexo desenfreado, é bebidas, drogas, né? E nós sabemos que a segunda-feira vai chegar. Não é sempre final de semana, mas a tristeza vem, né? A impressão de bem-estar que está nessas vidas, né? A impressão de bem-estar, né? O tempo todo, né? Em todos os lugares, em tudo que a pessoa faz, ela está buscando o seu próprio eu, o seu próprio conhecimento, o seu próprio prazer, né? Isto é armadilha, é a armadilha mortal, né? Essas pessoas muitas vezes elas se sentem seguras nessa estrada, né? E elas tentam absorver cada gota de prazer possível, né? Mas essa sensação de bem-estar é um portal de morte, é um corredor de perdição, né? Vamos ver um texto aqui, um texto que nós encontramos em Lucas, no capítulo 15, Jesus fala sobre, lá no verso 11, em que Jesus diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, lhes repartiu, né, a sua herança. E passados não muitos dias, este filho, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá gastou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta, aproveitando todos os prazeres, né? Todos os prazeres que a terra podia lhe dar, todos os prazeres que a vida podia lhe dar, né? E esta é uma procura insensata, é uma procura, né, que os prazeres da vida eles estão aí, né? As luzes deste mundo, né, elas são graciosas, poderosas, né? E as pessoas falam: nossa, é tudo que eu preciso, né? É tudo que eu quero, né? Só que no final nós sabemos que não são caminhos que levam a Deus, mas levam ao erro, né? E o texto diz, né, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Sabe, quando você tem dinheiro no bolso, você tem muitos amigos, mas quando a luta vem, poucos são aqueles que podem te socorrer. E é isso que aconteceu com esse moço. E é isso que aconteceu com aquele moço. Mas, continuando no texto aqui, Salomão diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, né? Aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, Salomão, nesses 2 versículos, ele faz este contraste, né, entre a desobediência e os benefícios de obedecer a Deus. A desobediência produz, então, morte e perdição, mas a obediência
aos preceitos divinos resulta em segurança e confiança. Aqueles que obedecem a Deus, eles vivem seguros, tranquilos e sem temor do mal, mesmo cercados por um mundo violento. Deus é o nosso muro protetor. Deus é aquele que está conosco. O Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, socorro bem presente na angústia, socorro bem presente nos dias da adversidade. Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa proteção. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Então, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, pois Deus olha pela sua palavra. Então você tem a opção, você tem os caminhos que você pode escolher. É viver a sua própria vida, é caminhar, olhando para si mesmo, E às vezes no começo você pode até se dar muito bem, como esse moço aqui do texto em que Jesus fala, ele se deu muito bem. Ele tinha todo o dinheiro do mundo. Ele tinha muito dinheiro. E a partir disso ele tinha muitos amigos. Mas quando veio a dificuldade, os amigos foram embora. Foram embora. Então, quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus faz, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir a sua mão. A recompensa para aqueles que tapam os ouvidos à voz sedutora do pecado, a fim de ouvir e obedecer a Deus, este é considerado um carvalho de justiça em meio às lutas da vida. Você é aquela árvore firme, aquela árvore que tem raízes. Aquele moço se encontrava ali então, já sem dinheiro, e ele começou a passar apertado. Ali ele tinha o desejo, de comer, de ter um prato de comida quando o dinheiro acabou, mas ele não tinha mais nada. Ele já não tinha dinheiro e ele foi parar, num sítio, numa fazenda em que cuidavam de porcos. E ele começou a ter que comer o que sobrava dos porcos. Por quê? Porque no começo ele tinha a promessa de muitos amigos, mas quando o seu dinheiro acabou, ele passou a ter que comer a lavagem dos porcos, o que sobrava dela, E ele caindo em si, e ele acordando para a vida, ele percebeu que ele nada podia fazer sem Deus. E ele pensou: os trabalhadores do meu pai têm um prato de comida, tem ali o seu arroz, o seu feijão, E eu estou aqui padecendo. Por quê? Por causa das escolhas, Então o mundo pode te oferecer muitas coisas, mas no final, é morte, é desprezo, você percebe que você não é nada, dependendo das escolhas que você tem hoje. Escolha pelo melhor, escolha como falou Salomão nesse texto, aquele que busca o Senhor, mas o que me der ouvidos habitará com segurança, tranquilo e sem temer o mal, porque Deus está com ele. Então, escolha o melhor caminho, escolha a melhor estrada. Deus é para nós como aquela âncora que tem firmeza, e diante das tempestades da vida, você sabe que Deus está com você. Deus está com você a cada instante, a cada momento. O texto diz: temos uma âncora firme nas tempestades da vida. Uma âncora firme nas tempestades da nossa jornada nesta terra. Porque Deus está conosco. Então, mesmo que você viva situações de adversidade, tenha paz, porque Deus está com você e Ele vai estar cuidando de cada dia. E aquele moço
olhou e falou, né, levantou-se, pegou o que lhe restava e seguiu pela estrada e foi embora, né? E ele vinha ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E é assim que Deus olha para cada um de nós quando nós fazemos as escolhas erradas e resolvemos nos voltar para Deus. Deus é como um pai que te ama e que te espera no portão. E que Ele quer te abraçar, e Ele quer caminhar com você, e Ele quer te dar a vitória. E Ele quer te dar uma vida verdadeira. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai o abraçou. E o pai preparou para ele uma grande festa. E disse: trazei depressa a melhor roupa, né? Ponha um anel em seu dedo, sandálias nos seus pés, né? E fez para ele uma grande festa. E assim Deus quer fazer para cada um de nós uma grande festa. Mas faça a escolha correta. Arrependa-se. Volte-se para Deus, porque Deus tem algo grandioso para você. Sabe? E mesmo voltando-se para Deus, mesmo que você venha ainda passar por lutas, mesmo que as circunstâncias sejam as piores, ainda assim Deus caminhará ao seu lado, te dando segurança, né? Mesmo que os inimigos sejam muitos, a vitória já é nossa. A vitória já é nossa. Mesmo que o medo tente nos assaltar, nós temos o conforto de saber que quem caminha conosco é o Senhor nosso Deus, né? Então, Deus nos cobrirá debaixo de suas asas, né? O salmista diz lá no Salmo 91. A minha Bíblia digital está me dando trabalho aqui, mas não tem problema. Verso 4 diz assim do livro de Salmos: Ele cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. Você estará seguro. Então, Deus é aquele que nos carrega, sabe? Guardados, protegidos e amparados debaixo das suas asas. Deus é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Amém? Nós vamos cantar um cântico.